Olá, boa noite. Eu sou Flávia Metzger e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de dezembro. Nesses últimos dias do ano, você tem acompanhado aqui no JJ o que foi notícia no Poder Judiciário. E nesta edição, a gente vai relembrar os principais fatos do mês de abril. É a nossa retrospectiva 2023, que já está no ar. A gente abre essa retrospectiva com a reportagem que mostrou que o Supremo Tribunal Federal tornou obrigatória a implantação do juiz das garantias. A decisão fixou prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para adequação dos tribunais de todo o país. Marta Ferreira explica. A figura do juiz das garantias foi incluída no Código de Processo Penal por meio da Lei 13.964 de 2019, quando foi sancionado o pacote anticrime. Na prática, a mudança determinou que cada processo penal passasse a ser acompanhado por 2 juízes. Um para cuidar da parte inicial, a fase do inquérito, que seria o juiz das garantias, e o outro seria para definir a sentença. 4 ações de entidades de classe dos magistrados e partidos questionaram a implantação desse modelo no Supremo. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux. Ele foi o único a votar no sentido de que cada tribunal decidisse sobre a implantação do modelo. Exige, portanto, que as normas do Código de Processo Penal sejam uniformes em nosso país, não havendo espaço para que alguns estados sigam o Código e outros sejam dispensados de observar todas as suas normas. É dizer, se a norma está esculpida no diploma que rege o processo penal brasileiro, ela deve ser observada, sem exceção, em todas as unidades judiciárias do país, sem possibilidade de adequação à realidade local. Foram 10 sessões de discussão sobre o tema e venceu a tese divergente proposta pelo ministro Dias Toffoli. Os ministros do Supremo decidiram que a União, os estados e o Distrito Federal têm autonomia para definir o formato a ser implantado nos tribunais, mas seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça. Eles definiram ainda que a atuação do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e que ele deve atuar também junto à Justiça Eleitoral. Mas, em alguns casos, não será necessária a figura do juiz das garantias. São eles: crimes com penas de até 2 anos, tribunal do júri, casos de violência doméstica e de investigados com prerrogativa de foro. E haverá uma regra de transição. As ações penais que já estiverem em tramitação no momento da implantação do novo modelo não serão afetadas e não precisarão se adequar ao novo sistema. Para os ministros, a figura do juiz das garantias permite mais imparcialidade aos processos. A implementação do juiz de garantias atende a uma finalidade constitucional legítima, a salvaguarda da imparcialidade judicial por meio da cisão entre as competências do juiz, que atua na fase da investigação como garantidor de direitos fundamentais, e do magistrado, que decidirá a causa. Essa divisão funcional alinha-se integralmente com os valores democráticos da Constituição de 88. É uma tentativa de aprimoramento e o nosso papel é de julgar constitucional ou não no cotejo feito, e é constitucional na minha compreensão também, portanto tenho como legítimo e analisei a partir desta legitimidade e no papel do legislativo, que é mesmo de buscar soluções. Esta foi uma encontrada legitimamente. Prática que eu penso equivocada do sistema punitivo brasileiro se manifesta, aliás, em um dos temas que nós estamos debatendo aqui, que é a política de drogas. A política de drogas no Brasil tem sido prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Meninos geralmente primários, de bons antecedentes, que vão cumprir pena, imediatamente se filiam a uma facção, porque é uma questão de sobrevivência,
e saem muito piores do que entraram. Com o detalhe, no dia seguinte da prisão, ele já foi substituído pelo tráfico. Portanto, destrói-se uma vida sem nenhum impacto sobre a realidade que se quer transformar. De modo que, seja qual for a visão que se tenha em relação ao tema das drogas, uma coisa nós precisamos constatar: o que nós estamos fazendo não está dando certo. E repensar por que mais de 25% do sistema penitenciário brasileiro é hoje ocupado predominantemente por esses jovens associados ao tráfico, muitas vezes por falta de opção. O STF reafirmou que os reajustes no PiscoFins só podem ser cobrados 90 dias depois da publicação do decreto que fez a mudança, mesmo em caso de redução da alíquota. Viviane Novaes. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso no STF contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Alegou que decretos editados pelo governo em 2017 seriam apenas um redimensionamento da cobrança do PiscoFins sobre combustíveis e não estariam sujeitos à chamada anterioridade nonagesimal. É a cobrança de um tributo 90 dias depois da publicação do decreto que modificou o percentual. Mas o plenário virtual do Supremo entendeu que as modificações feitas pelos decretos, ao diminuírem os coeficientes de redução das alíquotas, ainda que nos limites da lei, são verdadeiros aumentos indiretos da carga tributária e devem observar a anterioridade. Na decisão, a relatora, ministra Rosa Weber, citou a garantia da regra para assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e não da surpresa. O caso é de repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vale para todos os processos sobre o mesmo assunto que aguardavam o julgamento desse recurso. Também no mês de abril, o Supremo decidiu que a punição a militares que fazem críticas públicas a superiores ou ao governo é constitucional. Vamos ver na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros analisaram uma arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo Partido Social Liberal. O PSL alegou que um artigo do Código Penal Militar, anterior à Constituição Federal, violaria o direito fundamental à liberdade de expressão, ao estabelecer punição a militares que criticarem publicamente seus superiores ou atos do governo. Para o relator, ministro Dias Toffoli, as restrições previstas no artigo são adequadas e proporcionais porque garantem a ordem pública, o respeito à hierarquia e a disciplina nas corporações. O ministro observou que a livre manifestação de ideias é importante para o amadurecimento da democracia, mas que as carreiras militares têm características que exigem um tratamento diferente do que é dado aos servidores públicos civis. Uma dessas características é a subordinação hierárquica e disciplinar aos comandantes. Segundo Dias Toffoli, as limitações impostas às carreiras militares visam ao bem comum, por isso devem ser mantidas. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A seguir, a gente fala sobre a política de proteção a crianças e adolescentes expostos a grave ameaça do CNJ. Voltamos já. Em abril, o Conselho Nacional de Justiça aprovou um ato normativo que criou, no âmbito do Poder Judiciário, a política de proteção a crianças e adolescentes expostos a grave ameaça. A repórter Evne Araújo conta os detalhes da medida. O ato normativo do Conselho Nacional de Justiça reforça a política do Poder Judiciário de proteção a crianças e adolescentes vítimas de ameaças de morte. Segundo o conselheiro Richard Paiquim, a medida já vinha sendo discutida no CNJ desde 2021 e ganhou força nos últimos meses após os sequentes casos de ataques a escolas no país. Foram 2 anos de árduo debate, sem violar qualquer dispositivo de natureza constitucional e infraconstitucional e construído de forma a que o PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte,
possa funcionar de forma adequada. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ao votar a favor da implementação da política, reafirmou o compromisso da justiça brasileira com a segurança de crianças e adolescentes. Além disso, para a ministra, o ato normativo torna o sistema de proteção mais eficiente. Na medida em que ela estabelece essas diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário para atuação de forma cooperativa na proteção e garantia de direitos de crianças e adolescentes expostos a grave e iminente ameaça de morte e que necessitem de transferência para município ou estado diverso da residência de origem, mediante articulação interinstitucional e por meio de cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário. O plenário do Conselho Nacional de Justiça também decidiu pela aposentadoria compulsória do juiz federal Eduardo Luiz Rocha Cubas. Ele foi denunciado ao CNJ pelo Ministério Público Federal depois de aparecer em um vídeo ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, questionando a segurança das urnas eletrônicas. O caso ocorreu nas eleições de 2018. O relator do processo administrativo disciplinar, conselheiro Mauro Martins, lembrou que integrantes da magistratura não podem se contaminar por debates políticos partidários. Esse tipo de manifestação, esse tipo de postura, sobretudo vinda de um magistrado, de um juiz de direito, de um juiz federal, sem dúvida nenhuma, contribuiu para que uma parcela considerável da sociedade passasse a desconfiar das urnas eletrônicas. E quando veio as eleições de 2022, uma vez que essa mesma parcela da sociedade, insatisfeita com o resultado, então, das eleições, e com aquela sensação de que poderia ter havido algum tipo de fraude no resultado das eleições, então pratica todos os atos que são públicos e notórios e que redundam no dia 8 de janeiro de 2023. Ao votar pela aposentadoria compulsória do juiz federal, a presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, lamentou a conduta do magistrado e relembrou que a democracia só pode ser garantida com um poder judiciário independente. Sem juízes independentes, sem juízes isentos, sem juízos responsáveis, sem juízes sóbrios, sem juízes serenos, nós não temos como sustentar o Estado democrático de direito. Agora, uma decisão da Justiça Federal que atendeu o pedido do MPF e determinou a destinação de mais de 10 bilhões de reais a comunidades capixabas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Érica Pichelli. Os mais de 10 bilhões de reais devem ser direcionados às cidades do litoral do Espírito Santo que foram afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, no Espírito Santo, em 2015. E até hoje não receberam recursos para recuperar os danos provocados pelo desastre. A ação foi movida pelos Ministérios Públicos Federal, Estadual no Espírito Santo, em Minas Gerais, e pelas defensorias públicas desses dois estados, que indicaram no pedido à Justiça que o rompimento da barragem provocou danos à economia, ao turismo, às relações sociais e tirou a subsistência de muitas pessoas que vivem nas cidades do litoral capixaba. Uma resolução do TSE regulamentou as missões de observação eleitoral no âmbito da Justiça Eleitoral. As missões têm por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliar a transparência e a integridade, assim como fortalecer a confiança pública nas eleições. Saiba mais sobre o tema na reportagem especial de Guilherme Glória. A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições de 1996. De lá para cá, nunca houve fraude comprovada em uma votação no Brasil. Todo mundo sabe que o sistema eleitoral brasileiro é sinônimo de segurança, rapidez e transparência. Esse termo, todo mundo sabe, define muito bem a nossa situação. Nos últimos 15 anos, cerca de 500 representantes de 50 países estiveram aqui para conhecer o nosso processo eleitoral.
A maior parte desses visitantes participa das chamadas missões de observação eleitoral. Comissões formadas por técnicos, autoridades e especialistas em geral que acompanham todo o processo. Nas eleições de 2022, por exemplo, cerca de 200 observadores de 30 países vieram para cá. O Brasil é um país que desperta grande interesse no mundo eleitoral. Pelas dimensões do país, são mais de 150 milhões de eleitores agora, pela eficiência do nosso sistema, há uma grande curiosidade e interesse de outras autoridades eleitorais e de personalidades do mundo político em conhecer o nosso sistema eleitoral. E nós recebemos, ao longo do ano, missões técnicas de outros países, outras autoridades eleitorais, e, sobretudo nas eleições, durante os períodos eleitorais, aí se concentra ainda mais essa recepção de convidados estrangeiros e de observadores internacionais. Esse trabalho de observação não acontece apenas no dia da votação, não. As missões avaliam cada etapa do processo eleitoral, desde a preparação dos programas e sistemas até a totalização dos votos, além de observar outros temas, como a legislação eleitoral, a participação das minorias na política e o enfrentamento à desinformação. Passadas as eleições, cada missão faz o seu próprio relatório, de forma totalmente independente do TSE. Conversamos com representantes de instituições eleitorais dos Estados Unidos, de Portugal e da Argentina, que estudaram a fundo as eleições brasileiras. O idioma muda, mas a opinião é a mesma. Todos consideram o nosso sistema eleitoral seguro, confiável e eficiente. O que vimos e o que conhecemos é, de facto, uma solução engenhosa, avançada. Eu penso também que o que vocês têm em Brasília é muito bom, muito bom. O presidente da Câmara Nacional Eleitoral da Argentina, Alberto Dalla Via, ressalta a importância do TSE cuidar do voto de brasileiras e brasileiros. A grande fortaleza do sistema eletrônico de votação do Brasil é que quem cuida das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral e não uma empresa privada, diz Alberto. Atualmente, mais de 30 países utilizam algum tipo de voto eletrônico. Suíça, Canadá, Austrália e Estados Unidos são alguns deles. Porém, os nossos sistemas e a nossa urna são únicos no planeta. Além disso, o Brasil é um dos poucos países que conseguiram levar a votação eletrônica a praticamente todo o eleitorado. Sabendo disso, você pode se perguntar: se o sistema eleitoral do Brasil é admirado no mundo todo, por que ele não é usado em outros países? Nem todo país tem a necessidade que nós tivemos de introduzir um sistema eletrônico de votação dessa magnitude, que é um sistema que não é barato, que tem um custo orçamentário, mas que foi fundamental, como todos nós sabemos, para eliminar de uma vez por todas o fenômeno da fraude eleitoral e da corrupção eleitoral, que era um pesadelo do Brasil até a introdução da urna eletrônica. Somos o 7º país mais populoso do mundo e, mesmo assim, o resultado final das eleições sai no mesmo dia da votação. Tudo isso é possível graças ao trabalho de brasileiras e brasileiros que criaram um sistema eleitoral que garante eleições limpas, livres e seguras. O mundo inteiro admira e o Brasil se orgulha. A seguir, a decisão do STJ envolvendo os royalties do petróleo no Rio de Janeiro. Voltamos já. Retomamos a nossa retrospectiva lembrando de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a suspensão de repasse de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro. Repórter Jéssica Castro. A Corte Especial manteve a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida para garantir aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim o recebimento de royalties do petróleo, devido à sentença que determinou a inclusão dos três na zona de produção principal do Rio de Janeiro.
A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação ordinária proposta pelos 3 municípios contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com o objetivo de serem incluídos na zona de produção petrolífera. Para a Corte Especial do STJ, ao incluir os municípios como beneficiários da divisão dos royalties, a sentença impôs aos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói uma perda financeira relevante que pode comprometer o planejamento orçamentário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou que, conforme comprovado nos autos, a sentença tem o potencial de causar grave lesão à ordem e à economia de Niterói e da capital fluminense, porque interferiu de maneira repentina na organização de políticas públicas. Segundo a presidente do STJ, ao mesmo tempo em que a suspensão do repasse não tem o potencial de prejudicar as atividades dos municípios que entraram com a ação, há dúvidas sobre a capacidade dos 3 entes de restituírem os valores que receberem, em caso de reforma da sentença, em segundo grau ou nas cortes superiores, inclusive em razão da condição de pobreza alegada por eles. O tratamento multidisciplinar de autismo deve ter ampla cobertura por plano de saúde. Essa foi mais uma decisão importante do STJ no mês de abril. Vamos rever na reportagem de Samanta Peçanha. Este é o Rico. Alegre e sapeca como muitas crianças. E se prestarmos atenção, conseguimos identificar comportamentos repetitivos característicos do espectro autista. Tem 6 meses que ele recebeu o diagnóstico de autismo nível 2 regressivo, quando a criança pode perder habilidades já adquiridas. Por conta dessa característica, as terapias são essenciais para ele, que ainda tem pouco mais de 2 anos. É o que diz a Jéssica Andrade, mãe do Rico. É sempre muito surpreendente, assim, sabe? Coisas simples, como dar um tchau, ou como olhar pra gente quando a gente chama ele pelo nome, são coisas que são tão básicas, né? Às vezes, quando ele consegue comer sozinho, ou pegar uma colher e levar até a boca, que é uma coisa que uma criança da idade dele já faria. Então, essas pequenas coisas que poderiam ser tão banais, para a gente é uma conquista muito grande, uma vitória muito grande, né? Então, a terapia ela é fundamental. Cada pequena conquista dessa, eu atribuo 100% às terapias. Para ter acesso a essas terapias tão necessárias ao desenvolvimento de quem tem transtorno do espectro autista, um beneficiário ajuizou a ação contra a AMIL Assistência Médica Internacional para a seguradora cobrir o tratamento multidisciplinar prescrito sem limite de sessões. Em primeira instância, o pedido quanto às sessões de tratamento ilimitadas foi atendido, mas sem a musicoterapia, procedimento que depois foi reincluído pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento de apelação. No recurso especial que teve o provimento negado pela 3ª turma do STJ, a AMIL alegou que os tratamentos não tinham cobertura contratual nem estavam previstos em resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, editada em 2021. Mas a relatora, ministra Nancy Andrighi, observou que, embora a 2ª sessão do STJ tenha considerado taxativo o rol de procedimentos da ANS, o colegiado, no mesmo julgamento, manteve decisão da 3ª turma da Corte, que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para tratamento do transtorno do espectro autista. Nancy Andrighi também destacou que, em 2022, a agência reguladora publicou nova resolução normativa que ampliou as regras de cobertura assistencial para o autismo. Em relação à musicoterapia, a ministra apontou que essa modalidade terapêutica foi incluída no SUS, passando a integrar o tratamento multidisciplinar do transtorno do espectro autista, sujeito à cobertura obrigatória pelos planos de saúde, desde que haja prescrição médica. O TRF da 1ª Região, com sede em Brasília, determinou em abril que a proibição de inscrição em concurso público deve ter um limite de tempo para não ter caráter perpétuo. Madeleine Machado explica. A 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região estabeleceu que o tempo de proibição para inscrição em concurso público de um réu condenado por fraude deve ter um limite temporal definido. No caso que chegou ao TRF, o homem teria se inscrito em um concurso para técnico bancário da Caixa Econômica Federal, mas outra pessoa fez a prova no lugar dele. O acusado confessou o crime e foi condenado por fraude em concurso público a 1 ano e 3 meses de reclusão.
prisão, além de não poder se inscrever em concursos públicos. O réu recorreu desse ponto da decisão porque não foi estabelecido o prazo dessa proibição. No entendimento do relator, juiz federal convocado pelo TRF1, Antônio Osvaldo Scarpa, a falta de indicação do tempo que deveria vigorar a proibição criou uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo artigo 5º da Constituição Federal e estabeleceu que a restrição se limitasse ao mesmo período da pena privativa de liberdade. A decisão foi seguida pelo colegiado. E esta edição fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.